Olá, meu nome é Aline e hoje a gente vai falar do posicionamento do nó do norte em Câncer ou na casa 4. Lembrando para vocês que o posicionamento do nó do norte é ligado à nossa missão de vida nesse plano. Então, o que a gente veio para fazer aqui e o que a gente veio para deixar nas vidas passadas, para queimar, para transmutar como karmas que não servem mais para a gente. E utilizar os karmas positivos, a parte positiva das nossas vivências nas vidas passadas, para fazer com que a nossa vida nesse momento seja mais plena, que a nossa encarnação seja favorecida com o nosso conhecimento das nossas vidas passadas. Para quem não sabe onde está seu nó do norte, eu fiz um vídeo explicando passo a passo como calcular o próprio nó do norte. Eu vou deixar aqui nos quadradinhos finais, caso você se interesse em fazer, se você não sabe onde que está o seu nó do norte e nó do sul. Quem chega com esse posicionamento no nó do norte, chega tendo vivido vidas onde era uma pessoa muito importante, tinha cargos importantes de comando nas organizações de onde trabalhou em organizações importantes, grandes, e chega como uma pessoa que quer continuar dando muita importância para a carreira. Ela dá muito valor à carreira dela, ela crê que pode chegar no topo da empresa onde ela trabalha, do círculo onde ela vive. As intenções dela é sempre se destacar, sempre se mostrar como aquele que vai chegar mais no alto. Só que isso é obstaculado pela família. Porque o nó do norte está em Câncer. Muitas chegam na vibe do lobo de Wall Street, onde tudo vale para ela chegar onde ela quer. Então, é uma pessoa que não tem que, para chegar aonde ela se predefine, ela não tem escrúpulos para passar em cima de quem que seja, para usar as pessoas para o seu objetivo, que é ter aquela visibilidade, chegar no topo, chegar no objetivo que ela quer. Lógico, não é para todos, mas alguns sim têm mais e outros têm menos disso. Por isso, o nó do norte em Câncer para destemperar isso, porque chega a família e vai obstacular, entre aspas, né? Porque não é um obstáculo, mas é para a gente aprender, são sempre lições de vida. E nesse caso, a família vai pedir muita atenção a essa pessoa. Ele vai se colocar entre a escolha, a família ou a carreira. Em outras vidas, ela negligenciou a família, porque o objetivo dela era a carreira. Muitas pessoas que foram políticos em vidas passadas, nesse momento chegam com esse posicionamento, porque essa pessoa tem que aprender a valorizar a família, valorizar a mãe, a parte infantil dela. Então, a infância dessa pessoa é muito importante para ela, sobretudo a pessoa que nutriu essa criança, porque muitas vezes, às vezes não é a mãe, a pessoa que será de referência, pode ser um pai, pode ser um avô, e essa pessoa será de extrema importância na vida de quem tem esse posicionamento. Ela prezava muito o estado social, não era só a carreira, mas era o que ela mostrava aos outros, como os outros a viam, tudo aquilo que ela tinha conseguido ter e ser e aparecer para os outros, mas a aparência que ela mostrava era aparência com coisas tangíveis. Era uma aparência ligada aos objetos, à casa que ela tinha, ao tudo aquilo que ela tinha em volta. E ela não dava valor às pessoas, aos sentimentos, à família. Aquilo era tudo, fazia parte do pacote dela, né? Então ela se mostrava com esse pacote de vida perfeita, né? Casinha da Barbie, tudo perfeito, Barbie Malibu. Mas os sentimentos não existiam ali. Era tudo de plástico, digamos. Não eram sentimentos reais, não eram coisas reais. Aquilo que ela mostrava aos outros, sobretudo. Como nessa vida, a família de origem, não a família que ela vai criar, mas sobretudo a família de origem, vem pedindo muita atenção para essa pessoa, constantemente. Então, ela não vai poder se dedicar
completamente ao trabalho, e isso vai fazer com que ela, dentro de si, possa nutrir alguns sentimentos negativos com a família. Nunca que ela vai abandonar, mas ela vai ficar com aquela raivinha ali, falando, se eles não precisassem tanto de mim, eu poderia ter feito diferente. Isso, talvez ela não vai admitir nem a ela mesma, mas é alguma coisa para ela trabalhar. No caso, ela note isso, ela consiga ter a capacidade de se olhar, essa parte sombra, sem medo daquilo que vai ver. Isso pode ajudar ela a entender aquilo ali e poder perdoar as pessoas, poder fazer um trabalho de perdão e auto-perdão para superar, aprender a amar, aprender a se maternar. Ela tem que aprender a se cuidar também, a se nutrir, essa pessoa. Mas é uma nutrição muito ligada a sentimentos, não é físico essa nutrição. É uma nutrição emocional, uma nutrição de amor, o sentir amor por si mesmo e se cuidar. Então, talvez o aprender a aceitar um trabalho que não é aquele onde que você vai fazer aquela carreira, virar o chefe de tudo, comandar em todo mundo. Aceitar uma carreira onde isso não vai acontecer. Ou não aceitar uma proposta de trabalho no exterior, porque você vai ficar longe de seus familiares que precisam de você naquele momento. Vai ser uma escolha que essa pessoa vai ter em algum momento na sua vida. No caso de mulheres, podem ser mulheres que nessa vida vieram para ter filhos. E esses filhos vão impedir elas, entre aspas, de fazer a carreira como elas sonhavam. Ela vai ter que aprender a abençoar essa possibilidade, porque os filhos vão trazer para ela a possibilidade de aprender muito, de crescer como pessoa. Porque aqui a gente fala, câncer é maternidade também. Então, uma maternidade que você não está esperando e te obriga a mudar completamente seus planos. Isso é muito capaz que aconteça com pessoas com esse posicionamento. E o que é preciso aprender desse posicionamento é que essas situações que você vê como obstáculos não são reais obstáculos, são oportunidades de crescimento. O amor da família não tem preço. Sobretudo se você se encontra uma família que te ama realmente, e onde vocês são pessoas que vieram se ajudar no amor e não na dor. Os comportamentos que essa pessoa deve transmutar são a rigidez nos sentimentos, nos comportamentos, na aceitação dos próprios comportamentos e das outras pessoas também. Julgamentos, evitar julgamentos. O segundo comportamento que ela deve transmutar é a arrogância. Ela tem a convicção de ser muito inteligente e, às vezes, também mais do que outras pessoas. Então, isso não deve fazer com que ela trate as pessoas com menos valor. Mas não só essa arrogância, ela vai se apresentar, seja na inteligência, seja naquilo que ela tem, seja classificando pessoas em base à inteligência, segundo ela, à riqueza, segundo ela, ao estado, segundo ela. Então, isso, se for seu caso, é uma coisa absolutamente que tem que ser trabalhada. O terceiro ponto é a indiferença. A indiferença pode ser vista também como falta de empatia com o outro. Por isso, talvez, os julgamentos, por isso, talvez, o fato de se acreditar melhor que outros, por isso, essa convicção de ser muita coisa, sabendo que somos todos iguais. Isso é um trabalho que tem que ser feito também. Os pontos positivos que essa pessoa tem que aproveitar são, primeiro, a tenácia. Ela, quando começa uma coisa, quando ela tem uma convicção, ela vai até o fundo. Ela não para. Pensou no objetivo, ela vai até chegar. Ela tem essa força, essa capacidade de continuar. Isso é ótimo porque te faz chegar nos lugares que você se prefixou de chegar. O segundo ponto é a retidão, o fato de ser uma pessoa reta, uma pessoa correta, uma pessoa que tem a capacidade de
seguir as normas, seguir as leis, não indo pro exagero, usando essa base que é maravilhosa para você gerenciar as suas coisas, para você gerenciar as suas relações com os outros. E o terceiro ponto é o pragmatismo. O fato de ter a capacidade de ver as coisas como elas são. Então, é uma coisa muito material o Capricórnio. Ele é bem matéria, né? O olhar pragmático dele pode fazer com que ele entenda como ele pode equilibrar a carreira e a família para ficar bem. Então, porque o equilíbrio dele é fazer isso, porque ele vai ter aquela vontade de fazer a carreira como quer, mas não vai conseguir, então vai ter que encontrar um equilíbrio, pensando pragmaticamente o que fazer, qual é a melhor opção para equilibrar tudo. Porque ele vai ter que equilibrar tudo, mas vai ter que dar mais atenção à sua família. Então essa foi a minha interpretação do Nó do Norte em Câncer ou na casa 4. Espero que tenham gostado, que tenha servido para o seu percurso de conhecimento, de elevação espiritual. E nos vemos em breve. Namastê!